Olá, sejam todos muito bem-vindos à Mesa Redonda Gestão Pedagógica e Planejamento do Ambiente Escolar. Esse programa faz parte da Semana de Formação Carioca 2020, Reflexões Pedagógicas, organizada pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em parceria com a Multirio. Eu sou Rosângela Coelho e farei a mediação da mesa, que conta com a presença dos seguintes professores da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Alessandra Santos, professora há 12 anos na rede, mestranda em Linguística pela UERJ e integrante da equipe da Coordenadoria da Primeira Infância da SME. Ricardo Luiz da Silva Fernandes, pedagogo formado pela Unirio, com mestrado em Políticas Públicas em Educação. Ele é professor do primeiro segmento há 7 anos e atualmente trabalha no nível central da SME. Vale destacar que em 2019 ganhou a Medalha Carioca por seu trabalho no projeto Carioquinha, de reforço escolar. Samanta dos Santos Alves, pedagoga e professora da rede há quase 10 anos, mestre em Relações Étnico-Raciais e especialista em Psicopedagogia. E Douglas Neves, formado em Pedagogia, especialista em Atendimento Educacional, especializado e mestre em Ensino pela UERJ. Integrante da equipe da Coordenadoria de Educação Básica da SME, trabalha com foco nas tecnologias educacionais. Bom, gente, obrigada pela presença de todos e vamos começar a nossa conversa destacando o nosso tema Gestão Pedagógica e Planejamento do Ambiente Escolar. A primeira pergunta é a seguinte: o que é mais importante destacar e quais são as novidades para esse ano de 2020? Eu penso muito nas minhas memórias de quando eu cheguei na rede, né? Primeiro, como professor, e que sempre traz uma ansiedade muito grande, né? Quem são os meus alunos, né? O que eles esperam. E você pensa muito no seu planejamento também. E uma outra memória mais antiga, né, que é de que fui aluno da rede. E eu lembro muito desse momento de conhecer colegas novos, né, do que eu ia aprender, o que a escola esperava, assim. E lembro muito da imagem da escola, né, como é que a escola se organizava e esperava a gente, assim. E são percepções muito parecidas, engraçado, né, que mesmo a de professor e a de aluno são muito semelhantes, assim. E eu tento não perder isso de vista. Eu tento sempre conectar a minha visão de aluno lá da década de 90, eu sei que passou um pouquinho, mas com a minha de professor, para não perder essa contextualização, né? Porque eu acho que esse é o segredo, a gente tentar sempre contextualizar a nossa prática. Acho que trazer também um pouquinho, falando da novidade, né, enquanto rede, trazer a questão da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que vai normativo, que vai ser muito falado aí nesse nosso ano, em 2020, que vai trazer a questão do currículo, que estabelece as diretrizes da rede, e eu acho que é um ponto que vai perpassar aqui a fala de todos os colegas, né? Falar de currículo, falar sobre prática, enfim, falar sobre embasamento. Então, acho que é uma novidade enquanto rede que vai perpassar o trabalho pedagógico dos professores. E assim, todo momento a nossa rede ela tem se estruturado para trazer uma educação de qualidade para os nossos alunos. Então, a gente está o tempo todo pensando em como, nesse momento de início de aulas, a gente receber o nosso aluno da melhor maneira possível. Não só o professor na sala de aula, como é a memória do Ricardo, mas nós, enquanto rede, também estamos nos preparando para receber esse alunado que é nosso, que vem também de outros lugares. Então, nós estamos, como novidades, assim, toda essa carga emocional também que nós estamos trazendo, e ela está sendo impressa em tudo aquilo que a rede tem preparado, tudo aquilo que a rede tem se organizado para trazer para o nosso aluno, do currículo novo que está orientado com as orientações curriculares, que está pautado na BNCC, mas no material didático, na inserção de novas tecnologias, na abertura para o novo, na abertura para as novidades que vem aí, como o Rio de Janeiro, capital da arquitetura, escolhido pela Unesco. Então essas novidades, elas estão impressas, vão estar impressas no nosso ano todo, como características que isso vai trazer novas possibilidades de trabalho, de ensino, e vai trazer também novas perspectivas no aprendizado de todo mundo. E é interessante também a gente pensar como que esse currículo, esse material que a gente desenvolve, esse material da rede, o currículo da rede, como que eles ganham sentido na relação com a escola e com as crianças e com os nossos colegas professores. Porque esse currículo, esse material, tudo isso que se produz enquanto rede, só ganha sentido no encontro com as crianças.
no encontro com os saberes e os fazeres dos nossos colegas professores e com as comunidades, na relação que essa escola estabelece com essas comunidades, né? E esse currículo ele vai nortear todo o trabalho, vai orientar todo o trabalho pedagógico, mas ele só produz sentido no encontro, né? E eu fico muito feliz em estar nessa mesa porque eu gosto muito de pensar sobre a rotina escolar, né? E eu sei que mesmo quando a gente está em férias, a gente pensa muito. Como é que eu vou organizar minha sala? O que eu vou trazer de novo? Qual vai ser a novidade que eu vou trazer? E aí, uma coisa que eu sempre penso é, qual é a história da escola que eu estou trabalhando, né? Qual é o caldo cultural daquele lugar? Né? O que aquele bairro pode trazer de interessante? E às vezes coisas simples, como o nome do aluno, partir desse lugar, o nome do bairro, o nome das ruas próximas, você começa a criar uma conexão, né? E também uma coisa interessante é você construir recursos sustentáveis, né? A gente pensar em diminuir a questão do consumo e produzir junto com o aluno, né? Engraçado que quando os meus alunos chegavam para visitar a minha sala, os alunos do ano que passou, né? Para visitar a sala, como é que ficou nova, assim, eles falavam assim, tio, está muito diferente, era a mesma sala, o mesmo mobiliário, mas eles diziam, tio, está muito diferente. O que estava diferente? Né? As histórias agora são outras, né? Os cartazes são construídos por outras pessoas, então os movimentos são novos, eu acho que isso que é interessante. A novidade está ali, todo ano a gente vai construir coisas novas que vai trazer um novo sentido para outras crianças. E vai destacar também que essa construção dessa ambiência, desse ambiente com o aluno, acaba ressaltando outros aspectos do currículo, como a autonomia, como o poder da escolha. Então é interessante a gente, ao invés de trazer um material encaixotado pronto das minhas preferências, eu quero que a minha sala tenha essa cara ou tenha isso, construir com o aluno baseado naquela realidade, baseado no que aquela escola tem de valor, baseado no que aquela escola tem de importante, com os materiais que estão disponíveis ali. Então eu acho que fica muito mais rico e trabalha outras faces do currículo que são tão importantes quanto as disciplinas que nós já estamos acostumados. Acho que tem uma questão também, quando você traz a questão dessa ambiência, né, da sala de aula, de ouvir o lugar, ouvir aquelas pessoas, a comunidade que faz parte. Eu costumo dizer que início de ano é o momento em que a gente recebe a escola, a sala de aula vazia, né? E precisa dar vida àquilo, sentido àquilo. E quando o Ricardo traz essa questão de ouvir aquelas histórias, a história da sua escola, a história, eu acho que traz uma questão de pertencimento. E aí eu me mostro ativo dentro desse processo, né? Eu faço parte eu sei a história da minha escola, eu sei a história dos meus colegas, eu sei a história do meu professor, da minha professora, né? Dentro daquele espaço, daquela comunidade, daquele entorno. E assim essa construção vai se estabelecer com significados, com sentidos, né? E eu mesma tenho as minhas histórias, né? As minhas narrativas, as minhas experiências, as minhas vivências, aquilo que eu quero dizer, o meu dizer, né? A minha palavra. Quando a gente pensa em ambiência pedagógica, eu gosto de pensar nessa ambiência para além do físico, né? Da organização dos materiais, que também é muito importante, da construção dos recursos com as crianças, o que é fundamental. Mas eu gosto de pensar também nessa ambiência que acolhe as diferentes vozes, que acolhe as crianças, que acolhe o professor, e aí entra o trabalho da gestão da escola, né, de acolher esse professor que chega para mais um ano de trabalho, né? E essa ambiência, ela precisa ser de fato acolhedora. E para ser acolhedora é preciso que todos se sintam à vontade para estar ali, que sintam prazer em estar ali, que se vejam ali. Então, o trabalho que a gente vai construir com eles vai ficar exposto ali. Vai ter a cara da turma, vai ter a cara do professor também, mas vai ter, sobretudo, a cara das crianças, né? A participação delas, a construção delas, o lugar delas, a autoria delas. Essas vozes todas que permeiam o espaço da sala de aula. Uma coisa que eu acho que é uma questão que eu acho que é uma prática, que eu acho que eu tenho e que eu gosto muito de fazer. É apresentar os espaços escolares para os alunos. Isso, para mim, é muito importante. O aluno precisa saber onde é o banheiro, né? Onde é a cozinha, o que se faz na cozinha, o que é preparado na cozinha, qual o momento do refeitório, quais são as pessoas que estão envolvidas naquele preparo, né? Quem são as pessoas que estão limpando a escola, qual é o papel, quem trabalha na secretaria, o que faz, e na sala conhecer outros professores, porque a gente consegue ampliar essa noção de pertencimento.
Porque aí o aluno começa a perceber que a escola não é só aquele nicho de sala de aula dele, mas ele tem ali uma série de outras pessoas que estão à disposição para construir uma educação em conjunto. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a criança chega em casa trazendo muito mais referências para os pais, né? E a gente consegue ganhar os pais nisso. Os pais percebem que a escola não é só aquele grupinho de alunos e o professor. É muito além, a escola é muito grande, tem muitos atores envolvidos. Eu acho que quando a gente apresenta esses diferentes lugares da escola e amplia o espaço da sala de aula, é muito interessante. Eu gostava muito de fazer aulas ao ar livre, né, parcerias com outros professores de outras áreas. Né, gostava muito também de trazer os colegas que são do 5º, 6º, 7º, 8º ano, que eles ajudam muito também, porque eles conhecem as crianças da comunidade. Eu acho que acolher uma perspectiva mais global, a escola como um todo, né? Conhecer quem é meu colega que está mais à frente, ali numa outra série, quem é a pessoa que está cuidando de mim, o que o professor de matemática faz, qual é a diferença do professor de matemática e o professor Ricardo, que é de ensino fundamental. Eu acho que são questões que vão ajudar muito a criança a compreender a dinâmica da escola. Eu gosto também de pensar nessa ambiência para além da arrumação da sala de aula, dessa ambiência que é muito característico da gestão da sala de aula, desse abraço, desse primeiro abraço, dessa acolhida do professor, desse professor que ele está buscando gerir a sua sala de aula com uma estruturação, com regras, com combinados, mas com um abraço acolhedor, entendendo que aquele aluno não é pontual, como o Ricardo falou, mas esse aluno ele pertence à escola, então ele pertence, então ele vai estar envolvido por outros agentes educadores, a pessoa da secretaria, a pessoa da merenda, a pessoa da limpeza. Então todos esses agentes envolvidos numa escola que tem essa ambiência educadora. Então o fato de passar ali alguém limpando é uma maneira também de observar a educação, é uma maneira de se educar, de estar preparado para a educação. Aquele momento de ir levar um documento na secretaria ou buscar uma declaração é um momento que pode ser educativo, pode ser um momento de pertencimento, pode ser um momento de construir essa ambiência não só acolhedora, mas também educadora da escola. E eu vejo muito a escola como esse polo irradiador disso para a comunidade. Porque quando o aluno ele é acolhido na escola, ele se torna uma pessoa mais acolhedora para essa comunidade. Então a escola devolve para a comunidade ou para o seu entorno uma pessoa com valores, com os valores que a escola preza. Então eu acho importante até a escola saber quais são esses valores que estão impregnados nessa vida da escola, nessa ambiência da escola. Porque ela vai devolver isso para a sociedade. Se a escola ela tem o valor mais exato, uma pessoa mais disciplinada, ela está devolvendo para a sociedade uma pessoa mais disciplinada. Se ela tem o valor da acolhida, do abraço, das artes, tudo isso vai passando pela construção do currículo oculto da escola e de quem a escola é, da vida da escola. E isso vai gerando pessoas assim e vai devolvendo para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, pessoas com esses valores impregnados nela. Acaba dando esse pertencimento, essa cola final da pessoa com a escola e com a sua comunidade. O Douglas e o Rafael tocaram na comunidade e na família. E eu acho que isso é um ponto importante para a gente destacar, né? A nossa proposta pedagógica, enquanto escola, enquanto instituição de educação infantil, ela precisa dialogar com essa comunidade, né? Ela precisa dialogar com as demandas que essa comunidade traz, com as necessidades, que temas são importantes de serem discutidos naquele território. E aí a gente retoma a conversa que a gente iniciou. O currículo ele se desdobra ali, na sua relação com as comunidades, com as famílias, com a realidade social daquele lugar, que é próprio e singular daquele território. E isso vai se refletir no nosso trabalho pedagógico, no planejamento do professor, mas antes disso, no projeto político-pedagógico da instituição, né? E no caso da educação infantil, além do PPP, o PPA, o Projeto Pedagógico Anual, né? Que precisa estar articulado com essas demandas desse território. Dialogar com esse território, com as vivências e com as experiências que são próprias daquele lugar. Porque só assim esse currículo vai fazer sentido, só assim a proposta pedagógica vai fazer sentido, só assim ela vai ser política de fato, né? E sobre a família, né? Como que é importante a gente aproximar, a gente fala, nós professores, porque todos nós aqui somos professores, né? com exceção da nossa colega Rosângela, querida, nós estamos entre professores e nós sabemos a importância da família nos processos, né?
nos processos de ensinar e aprender. Como que é importante estarmos em diálogo com essas famílias e como que nós, enquanto escola, podemos convidar essas famílias a estarem mais próximas de nós, da construção desse trabalho. E também dizer a ela, informá-la da rotina dessa escola, dessa instituição de educação infantil, como que se dá a rotina das crianças naquele lugar, quem são os profissionais que estão envolvidos naquela rotina, quem é que cuida da criança quando ela entra nessa escola, né? Está próximo, está em diálogo, né? Acho que um ponto-chave para a gente produzir sentidos na educação é de fato o diálogo. Justamente a pergunta seria essa, né, para Samantha? O que se deve levar em conta para elaborar a rotina escolar? Então, se a gente for pensar, eu sempre costumo dizer que a rotina pedagógica, enfim, escolar, ela abrange 2 pontos, dentro e fora de sala de aula. Né? O que eu quero dizer com isso? O professor, que é ali o mediador de todo esse processo, ele tem as suas atribuições, enfim, as suas ações, as suas atividades, no momento em que ele está fora de sala de aula, no sentido do planejamento, do estudo, da ambiência, da organização, dos recursos que serão utilizados dentro do seu processo de planejamento, enfim, dentro da realização das atividades, o movimento de troca com seus colegas. Eu acredito que um trabalho consolidado e significativo, ele só se dá na troca. Num trabalho solitário, individual, a gente não consegue alcançar muita coisa. É no coletivo que a gente consegue alcançar esse todo, esse global. E o de dentro, né, que é a realização das atividades, é o acompanhamento, é o monitoramento daquela turma, é a avaliação. Então, assim, o professor ele tem que ter a sua rotina diante dos seus alunos, ali dentro da sua prática, mas também ter a sua rotina enquanto profissional, vamos dizer assim, né? Que é aquele momento de você estar ali planejando, pensando, repensando, ressignificando esse espaço. Quando a gente fala um pouquinho da questão da rotina, puxando um pouquinho a questão da ambiência, né? E para a alfabetização, ali para os anos iniciais. Esse professor ele tem que pensar que existem momentos dentro da prática para a alfabetização que são cruciais, né? Para que a gente consiga atingir o sucesso, ali, os objetivos dos alunos. Quando a gente pensa a ambiência para além do físico e da sala de aula, mas a escola como um todo, eu penso nessa escola com uma função. Eu costumo dizer que para aprender a ler e escrever, você tem que treinar a leitura e a escrita. Você tem que praticar a leitura e a escrita. E para praticar isso, eu tenho que estar dentro de um ambiente letrado em que tudo aquilo faça sentido para mim. Então, no momento que eu vou almoçar na minha escola, o uso do material de apoio, dos cartazes, o que quer que seja, na conversa ali, no momento que você está oralizando com a tia, né, do cardápio do dia, seja dentro de um apoio, dos cantinhos da leitura que são espalhados pela escola, dentro da sala de aula. Enfim, existem materiais e suportes que dão direcionamentos dentro da prática. Você tem que aprender a escrever na prática e a ler na prática, com aquilo fazendo sentido. Então, quando está dentro do seu espaço de rotina, eu acho que tudo isso faz sentido. Um outro ponto, eu acho que, aí falando mais da ambiência em relação à parte física mesmo, que vai muito além da organização, da limpeza da sala, além nessa escola, como um espaço educativo mesmo. E aí, que materiais, que suportes eu posso colocar dentro da minha sala de aula ou para além dentro da minha escola, pensando enquanto coletivo, enquanto grupo, para facilitar o processo de aprendizagem, né? Os apoios, a gente pensa nos cartazes, no alfabetário, no numerário, num cantinho de leitura com uma diversidade de gêneros textuais. Pensar, e aí uma dica para os colegas, né? Por vezes a gente prepara com maior carinho materiais de apoio, achando que aquilo ali vai dar uma funcionalidade ao trabalho pedagógico, e quando a gente vê na prática, acaba que não acaba surtindo o efeito necessário, o objetivo que era esperado. Então, repensar, eu acho que todos os pontos dentro de uma escola têm que ser refletidos. Desde um cartaz que é pendurado, a uma atividade que é proposta, a uma troca com um colega, aonde eu quero chegar. Se eu não sei de onde eu parto, eu não sei aonde eu quero chegar. Então, eu tenho que entender quem é essa comunidade, eu tenho que entender aquela história, quem é aquele grupo, eu tenho que pensar nas concepções, aí voltando um pouco à questão do PPP, né, do Projeto Político Pedagógico.
É um documento que tem que mostrar a identidade da escola, isso só se mostra sendo construída de forma coletiva. Então, que concepções estão por trás desse documento, que tem que ser o norte de todos, todos têm que segurar ali naquela corda para todo mundo andar junto. Cada um aqui tem as suas vivências, tem as suas formações, tem as suas práticas, mas no momento que a gente está num espaço, numa unidade escolar, todos ali, de certa forma, têm que estar caminhando para um mesmo lugar. E isso só se dá de forma muito refletida, de forma construída, de forma dialógica, né? E aí, por isso que não dá para ser individual, não dá para ser solitário dentro da sua sala de aula, com uma gestão diretiva que encaminhe esse processo, com um coordenador pedagógico que faça todos esses atores aí caminharem juntos ali, uma gestão, uma direção escolar, enfim. Eu acho que é pensar, sobretudo, para o trabalho de forma consciente. Eu acho que o professor ele tem que ter esse caminho em tudo, desde a rotina que ele elabora, a cada material utilizado, a cada proposta, a cada partilhar, a cada replanejar, né? Porque se a gente vê que aquilo ali não deu certo naquele momento, que bom que eu estou percebendo isso, que eu tenho a oportunidade de mudar, né? Não dá para a gente dizer sempre que o aluno não consegue aprender estabelecendo as mesmas atividades, os mesmos direcionamentos. Se não deu, vamos reformular isso, pensar enquanto escola. Se há algo na minha escola que não está dando certo, que está sendo uma problemática pontual naquele momento, enfim, vamos sentar enquanto equipe para que todos participem desse processo. Enfim, o aluno não é meu, o aluno é da escola, o aluno é da rede. Então, todos têm que participar desse processo. Então, professora, você falou dessa união dos professores, contar com todos. Eu queria saber de vocês qual a importância desse trabalho em conjunto. Eu acredito que o planejamento ele tem que ser compartilhado com os colegas. Sentar junto é muito interessante. Às vezes uma ideia que você tem pode ser fundamental para algum aluno que é de um outro colega. E uma coisa que eu gostaria de destacar bastante é que a gente pensar que o planejamento ele é transitório, né? A gente não tem que fixar um planejamento, ele tem que ser avaliado todo momento. E uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu trabalho é mostrar quais são as minhas vulnerabilidades. Então eu começo a aula me apresentando, né? Minha foto de quando eu era aluno, né, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, quais são os meus medos, o que eu não sei fazer, né, quais são as minhas fragilidades, porque nesse momento a gente cria uma conexão. As crianças começam a perceber que às vezes eles podem me ajudar em algumas coisas. Engraçado, quando eu entrei na rede eu não sabia desenhar nada, né, e aí eu pedia sempre uma colega desenhar para mim. E aí eles começaram a perceber isso, uma fragilidade minha, eu tinha muito medo disso. E aí eu percebi e comecei a desenhar com eles, me destruíram. Os desenhos ficaram horríveis, mas eu aprendi a desenhar com as crianças. Isso foi muito interessante. Eles conseguiram me ensinar nesse processo. Hoje eu consigo desenhar mais ou menos, mas foi legal porque a turma cresceu junto comigo nisso. Mesma coisa com relação à escrita, né? Sempre que eu passava uma produção de texto, vinha com aquele planejamento maravilhoso e tal, e eles falavam assim, professor, por que o senhor não escreve pra gente? Isso bem no comecinho, assim, quando eu entrei na rede. E aí eu comecei a escrever e me descobri poeta nesse caminho. Sabe? Então, é esse processo, é você se abrir para o seu aluno, mostrar que seu planejamento ele é algo que está para avaliação. Sabe? Como a gente avalia os alunos, a gente tem que avaliar nossas ações também. Isso que o Ricardo fala, é importante também a gente se ver, né, nesse lugar de professor que está em permanente processo de formação, né? Com os colegas da escola, da instituição e também com as crianças, né? E aí a gente retoma a conversa sobre o dialogismo, né? Como que é importante essas práticas que são dialógicas, do encontro com o outro, de estar aberto para se encontrar com o outro. E o planejamento, quando eu sento e penso a minha prática, a partir das crianças e com as crianças, é também um momento de formação, de autoformação, né? É também um momento em que eu penso sobre a minha prática e que eu faço as minhas reflexões a partir dela, que eu reavalio o percurso, que eu penso que outros caminhos a gente pode traçar, o que as crianças me apontam como necessidade, que saberes eles já construíram e que outros eles ainda precisam construir. É também um momento de formação, um momento em que a gente pensa e repensa o nosso planejamento, né? É um momento de escrita reflexiva, e que eu aprendo muito sobre a minha prática no momento em que eu escrevo sobre ela, né? E a importância do registro, como é importante a gente registrar, porque às vezes acontecem coisas que nos escapam. E se a gente não tiver um olhar atento, uma escuta sensível e o registro, a prática de registrar aquilo que emerge na sala de aula, aquilo se perde. E isso está dentro de um outro aspecto fundamental no planejamento, que é a avaliação contínua.
que eu não avalio as crianças e o meu trabalho no instante agora do exame, da prova que chega. Não é naquele dia. Quando eu penso uma avaliação processual e contínua, é o registro do dia a dia que vale. É o registro diário, é pensar e repensar continuamente no encontro com as crianças, né? E se a gente não registra, isso se perde. Né? E encarar esse registro não como algo burocrático, porque não é para ser burocrático. Porque se a gente só registra, né, e para fins de fato burocráticos, porque tem que fazer, porque é uma exigência, se a gente encara esse momento do registro apenas nesse viés, a gente se perde da potência que ele tem para me provocar, para me deslocar, para me fazer refletir, para me fazer aprender, para me fazer me perceber e perceber ainda mais as crianças. Professor Douglas, eu estou curiosa para saber como é que você faz, como é que você insere o planejamento tecnológico, que é algo recente, né, digamos assim, na formação das crianças. Como é que você faz esse planejamento? É importante a gente entender que tecnologia não é só recurso, né? Porque senão a gente acaba repetindo velhas práticas com novas ferramentas. Então a gente tem tecnologia como técnica, como possibilidade. E o planejamento, ele é esse ponto de encontro do meu fazer pedagógico com diferentes fazeres pedagógicos. Então a tecnologia, ela se insere aí. Primeiro que o próprio planejamento, ele já pode ser uma ferramenta tecnológica. Eu posso fazer um planejamento compartilhado com os colegas em ferramentas, ele pode estar armazenado numa nuvem, eu posso trazer ferramentas de avaliação tecnológicas, eu posso trazer um viés de gamificação para a minha sala de aula, para facilitar essa minha avaliação que é processual, que é continuada. Então a tecnologia, ela vem em vários pontos do planejamento à avaliação, porque é importante também entender que o planejamento vai ser a mãe dessa avaliação. E se eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei que caminho eu vou tomar. Então, até para eu escolher qual tecnologia vai ser melhor para aquele lugar, para aquela sala de aula e para a minha prática, é importante eu trazer o meu planejamento do meu lado para pensar assim, ó, nesse momento aqui que eu vou trabalhar uma leitura, eu posso trabalhar a leitura numa carta, mas eu posso trabalhar mensagens de aplicativo, eu posso trabalhar a importância da cultura digital na vida do meu aluno, porque ele assiste um vídeo no YouTube, ele está inserido numa rede social, ele dialoga com colegas que ele nem conhece num jogo, às vezes em outro idioma. Então é importante trazer toda essa vivência para a sala de aula. E a escola não é esse lugar longe da tecnologia. Às vezes a gente pensa, eu trabalho numa escola que é lá longe, que não tem tecnologia. Tem. Tem papel, tem caneta, tem internet, às vezes a minha, às vezes a da escola, tem um computador, às vezes mais para lá do que para cá, mas tem. E inserir isso no seu planejamento, inserir como o meu aluno ele vai digitar. Porque esse é um aspecto muito fundamental para o processo de construção da escrita. Então a tecnologia se insere em todos esses espaços. E em todas as matérias também, né? Claro, você pode trazer ferramentas tecnológicas de um laboratório virtual de física e química para dentro da sala de aula e você pode trazer um jogo que vai ensinar as letras para o aluno. Do pós-doutorado ao início da vivência escolar, em todos os momentos você pode permear ele, você pode banhar ele de tecnologia sem perder o principal, que é o trabalho didático, porque eu fico me dizendo sempre para os meus colegas que existem muitas dificuldades de aprendizagem, mas existem muitas dificuldades de ensinagem também. Às vezes a gente não sabe ensinar e a tecnologia ela pode ser o gancho para me ensinar até trabalhar a minha formação continuada enquanto professor, eu buscar coisas novas e eu também trazer coisas novas e esperar que o meu aluno traga da vivência dele o que ele tem de tecnologia, o que ele traz de tecnologia, o que ele já conhece, o que ele já sabe, que isso também permeia minha sala de aula e é ponto de avaliação e ponto do meu planejamento. E vem ao encontro do que a gente estava falando, da participação dos professores todos, né? Sim. Que vão ajudar você e você vai ajudá-los muito. Com certeza. A tecnologia é muito importante que o Ricardo falou, que o planejamento é esse ponto de encontro dos professores, a tecnologia também é esse ponto de encontro, porque a gente já tem aquele grupinho do WhatsApp, aquele ponto ali é importante para a gente trocar com os professores, compartilhar coisas que interessam, e por que não trazer essas tecnologias para dentro de sala de aula, dentro de um ambiente
planejado, não é trazer, agora é o momento de ficar jogando joguinho. Eu sou contra esse tipo de tecnologia jogada. Eu sou a favor de trazer, o joguinho é super importante, mas ele tem que ter um começo, um meio e uma finalidade. Sim. Não é, vamos jogar joguinho que eu vou corrigir prova, não é isso. Esse momento do jogo, ele tá linkado com uma próxima atividade, ou com uma sala de aula invertida que eu vou trazer ali pra frente, ou com alguma coisa que eu quero que eles percebam para trazer para mim. Então, é muito importante trazer essa tecnologia, mas trazer ela muito amarradinha, linkada com propósito, porque senão é passar tempo em rede social. Sim. E não é isso que a gente quer. Eu acho interessante a gente pensar também que não existe a separação entre a tecnologia e a prática de sala de aula. Uma coisa tem que se confundir com a outra e deve se confundir com a outra. A gente não tem que ter medo de utilizar esses recursos. No planejamento tem que ser algo natural. Eu vou lançar mão de um vídeo, eu vou fazer um jogo, eu vou construir... Gente, eu acho que a gente tem que naturalizar isso, porque a gente faz isso na vida. Na nossa vida a gente utiliza a tecnologia o tempo inteiro, porque em sala de aula não. Não está funcionando alguma coisa em casa, você vai lá, cria uma solução, você cria uma estratégia, e às vezes as crianças elas vão trazer a solução pra gente. E é engraçado que eu tinha muita insegurança de fazer produção de vídeo com as crianças, né? E a primeira vez que eu fiz com uma turma de 2º ano. Foi muito interessante porque eles conduziram todo o processo. Você pensar criança de 2º ano, consolidando o processo de alfabetização, conseguiram produzir um vídeo para falar de energia. Um tema que, assim, que é totalmente fora desse contexto, né? E aí foi super interessante porque eles foram os diretores ali, né? E foi bem legal depois eles se verem, e depois quando eles estavam maiores em outras séries, né, no 3º e 4º ano, verem um vídeo de novo, avaliarem, e aí mostrarem para a professora o que eles fizeram no passado. Então eu acho que é isso, a tecnologia tem que ser algo natural e autêntico. Não tem que ser uma coisa assim, vou montar isso aqui, não. Tem que ser algo que a turma compreenda como orgânico do processo de sala de aula. Porque é natural para eles. Que é natural para eles. E para a gente também. Porque na nossa rotina é natural, né, Samantha? Sim, eu acho que... com certeza. Faz parte da vida. Eu acho que é meio que o medo do novo, do que assusta, né? Os professores, por vezes, acabam se colocando nesse lugar, né? Falar de tecnologia, eu penso numa coisa macro e tudo mais... E, por vezes, você dentro do seu espaço ali de sala de aula, ou dentro da sua escola, você tem diversas possibilidades para colocar isso em prática de forma pensada, como o Douglas diz, não como um momento de atividade livre e tudo mais, mas um momento pensado, porque dali, através de um jogo, dentro de um processo tecnológico, eu posso estar avaliando o meu aluno, né? Às vezes, no papel ali em si, ele pode ter uma postura, uma condução na atividade, que às vezes, aproveitando a questão da ludicidade, que eu acho que o jogo traz isso, né? Você vai ver um aluno de uma outra forma e ali ele vai te mostrar outras possibilidades, hipóteses, enfim, formas de pensar que vai conduzir o seu processo, o seu planejamento, o seu trabalho. Olhar a turma o tempo inteiro, em todos os momentos, em todos os espaços. Isso é processual, né? É o tempo inteiro você está ali pensando nesse todo, pensando no seu planejar, reconduzir. Eu acho que é trazer um pouco a questão dessa avaliação que pensa, que é processual, que é contínua, não como um momento final. E, por vezes, os nossos colegas acabam levando a conduzir a sua prática dessa forma, e aí você perde um bom tempo ali em que você já poderia estar intervindo, mediando situações, enfim, atividades, para que esse aluno consiga conduzir e desenvolver satisfatoriamente o seu processo de aprendizagem, que eu acho que esse é o objetivo de todos, né? Essa conversa sobre as tecnologias, né? Ela me relembrou uma fala da Samantha no início sobre as práticas sociais, né? De leitura e de escrita, as práticas sociais, como que elas se encontram com o conhecimento que a escola traz, né? Que a escola apresenta. E esse conhecimento, esse currículo, novamente a gente toma como ponto de contato, como fio condutor desse programa, talvez tenha sido o currículo, né? Como que esse currículo dialoga com as práticas sociais? E a tecnologia, o jogo, as redes sociais são práticas sociais que podem e devem estar presentes na nossa sala de aula. Porque senão a gente fica dentro das ilhas, né? A nossa sala de aula não pode ser ilha.
Ela precisa encontrar pontos de contato com a vida, porque a vida atravessa a sala de aula o tempo todo, porque ela é trazida pelas crianças e por todos os atores que estão ali, na escola, na sala de aula, em todos os espaços educativos dessa instituição. Então, essas diferentes linguagens, né, porque a tecnologia é uma forma de linguagem, as diferentes linguagens, como que elas podem ser pensadas na nossa prática e que podem produzir, nos ajudar a produzir sentido para aquilo que a gente apresenta. Então, aquilo que eu ensino como tecnologia, que também é escrita, é uma tecnologia, a tecnologia de linguagem, ela ganha sentido quando conversa com o uso desse conhecimento na vida. Porque essa língua, ela não está só na sala de aula, ela não está só no material didático, ela não está só na escola, ela está na vida, ela precisa. E é importante que as crianças pensem esse uso na vida, o uso social dessa leitura e dessa escrita, né? E a tecnologia, ela pode nos ajudar, pode ser uma potência para esse encontro, né, da escola com a vida. O uso da tecnologia, ele é muito gostoso, né? A gente gosta, a gente usa sempre, mas a gente também não pode esquecer que as tecnologias, elas têm sim o lado negro da força, né? Elas têm sim um caráter dispersivo, que eu tô aqui jogando um joguinho, daqui a pouco eu já tô na rede social, daqui a pouco às vezes a gente, vou pagar uma conta aqui no celular, daqui a pouco você já entrou numa loja virtual, você já comprou um outro negócio. Então existe. Então é importante estar no planejamento do professor essa vivência, que as tecnologias, ela tem um caráter dispersivo sim, mas a gente precisa aprender a trabalhar com ele, aprender a trabalhar. Por isso que o planejamento e o currículo tem que estar bem alinhado, porque existe sim, eu vou começar a jogar aqui, daqui a pouco eu já estou em outro lugar, já fugi da sala de aula. Não, então vamos driblar isso e ter também um momento de dispersão na tecnologia, que é tão gostoso você estar aqui, daqui a pouco você já encontrou um outro jogo e isso também te alimenta. Ter esse papel de nadar, de singrar nos mares da internet, mas com segurança de entender que assim, peraí, eu tô indo, mas eu tenho um fio condutor que até do momento eu posso voltar e partir dele para um outro momento na aprendizagem. Eu acho assim que o grande desafio que a gente tem enquanto professor é estimular que nossos alunos sejam investigadores, né? A gente trabalhar como se fosse investigação científica mesmo, né? Como, por quê, quando, questionar o uso, não só das tecnologias, mas também de todos os recursos em sala de aula. Eu acho que a gente tem que perceber que os nossos alunos são sujeitos políticos e que eles estão prontos a avaliar tudo o que a gente está produzindo, né? Então, assim, a criança percebe quando o jogo é só pelo jogo, que não tem uma finalidade. E ele vai te questionar com relação a isso. E ele tem essa liberdade para isso. Eu acho que a gente tem que pensar que a criança ela pode elaborar o sentido das coisas. E aí, se a gente trabalhar no sentido de uma educação científica, do questionamento, da problematização, a coisa vai fluir muito bem. E aí eles vão chegar e vão sugerir para você: Douglas, olha, eu vi um canal no YouTube que fala sobre seres vivos, que é a matéria que você está trabalhando. Alessandro, olha, você contou uma história, eu vi uma contação de história no YouTube que de repente tem a ver alguma coisa com isso. Então são coisas que a criança vai criar conexões, né, que vai ampliar o nosso planejamento, porque ele vai se perceber livre para intervir. E aí tudo vai ser, como a gente tem falado muito aqui, um currículo natural, né? E a gente vai além das questões regulamentares e cada escola vai conseguir se comunicar com esse currículo. Como é que vocês, professores, que vocês fazem esse planejamento, essa rotina, usando a experiência pessoal de vocês, de vida, de escola? A pergunta era para o professor Ricardo, mas eu vou estender a todos, que o professor Ricardo usa muito, né? A experiência de vida. Como é que vocês todos usam isso no planejamento de vocês? Ou vocês têm essa liberdade para fazer isso? Eu, por exemplo, eu sou o cara das tecnologias, né? Então eu costumo trazer isso muito para quem eu sou e para quem eu sou professor e para as minhas salas de aula. Então eu tenho uma regra que eu acho que o óbvio às vezes precisa ser dito. A gente espera que o aluno tenha um comportamento X na sala de aula, mas às vezes a gente não diz isso para ele. Então eu começo o meu processo de planejamento de gestão deixando claro o que é óbvio para mim, que às vezes não é para eles. Então eu coloco lá que nós vamos fazer os combinados, porque eu espero sim coisas deles, eu espero que eles cheguem ao final do ano. Eu digo isso para eles, ó, ao final do ano eu não espero que vocês sejam as mesmas pessoas, eu espero que vocês tenham aprendido isso, isso e aquilo, porque vai passar um ano e passa rápido. E se a gente se perder, a gente se perde muito, às vezes não dá tempo de recuperar. Então, eu deixo muito claro isso com as estratégias de gamificação,
com estratégias de planejamento de escrita. Às vezes eu apresento para eles um editor de texto, que é uma coisa que a gente usa muito, e a gente acha que o aluno sabe, quando ele vê a possibilidade de mudar a fonte, que é uma coisa que para nós é simples, ele fica, caramba, eu posso usar essa letra, eu posso mudar a cor, isso já vai dando outras possibilidades para ele. Eu digo, ó, quando for entregar um trabalho para mim, às vezes eu espero uma coisa de vocês, mas você pode criar e você pode subverter, às vezes, a minha ordem, criar uma coisa nova, vai que você me convence que a sua é melhor. Então eu trago muito isso para a minha vivência, e eu deixo muito pronto, assim, um mapa de empatia e um mapa de influência. Eu quero que meus alunos digam o que influencia eles, porque é esse viés que eu vou usar na minha didática. Se um aluno ele é muito influenciado pela religião, eu quero que isso esteja também na vida dele. Se ele é influenciado pela televisão, que bom, eu quero que isso também esteja no nosso planejamento, para esse currículo natural trazer novas possibilidades para dentro da minha ensinagem. Ricardo, vem seu método, né? Não, e assim, e ele falando é o que você vive. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? E eu gosto muito de trazer um ambiente motivacional, assim. A gente trabalha muito a questão socioemocional nas escolas e eu, como professor, tenho minhas vulnerabilidades e eu deixo isso muito claro, né? Então eu trago quem são as autoras que me referencio, quais são os lemas. Então a gente sempre escreve, sempre avalia os lemas. É muito importante a gente mostrar que a gente está o tempo inteiro se reconstruindo, né? Se para a gente como adulto é difícil, imagina para crianças e adolescentes. Então eu deixo isso bem livre. E engraçado que o Douglas falando, eu falei, é você, Douglas. Isso que você faz é o que você faz o tempo inteiro. Eu acho que é esse o segredo, a gente não ter medo de se mostrar no ambiente de sala de aula. Quando eu penso assim, Samantha, né, dentro da minha prática, puxando um pouquinho o gancho do Ricardo, eu sou uma pessoa muito crítica o tempo inteiro. Então, quando ele traz essa questão do aluno ser visto enquanto sujeito político, enquanto essa educação para a questão científica, né, para formular hipóteses, para perguntar por quê, quando, mas não foi bem assim, eu quero de outra forma. Eu sou essa pessoa e eu acho que a nossa identidade profissional, ela traz aqui atrás da gente, que a gente carrega das nossas vivências pessoais. Eu acho que o professor ele tem que ter tranquilidade, aí pensando sobre isso, o professor ele tem que ter tranquilidade que a nossa identidade profissional ela se faz a todo tempo. E ela se eu for pensar, a Samantha que se formou há tantos anos atrás, lá no início da minha prática, hoje com novas experiências que eu estou dentro de um novo processo de trabalho, e para daqui a 2 anos que eu posso estar em outro lugar, ou amanhã, se eu retornar no momento, eu não me encontro em sala de aula, mas eu falo isso o tempo inteiro para os colegas, se eu retornar para a sala de aula amanhã, eu sou uma outra profissional, porque eu já aprendi muito dentro desse novo espaço em que eu me encontro. Então, assim, mas sempre trabalhando para essa questão crítica. Que bom a criança que pergunta. Que bom que a criança que diz, não é bem assim. Então me diz aí como é. Me diz o seu pensamento. Que bom a criança que às vezes eu levava o meu planejamento perfeito, né? Todo conduzido, com os horários, com as atividades e tudo mais. E às vezes numa roda de conversa no início do dia ela fazia uma pergunta que desestruturava tudo aquilo. E aí entrava a profissional que tem que entender todo esse processo, entendendo que esse planejamento ele é transitório, ele é flexível e que eu não posso dizer, não, agora não é hora dessa pergunta. Não, fala de novo, vamos lá. E eu tenho que me entender enquanto profissional, se naquele momento eu tiver a resposta, eu vou dar. Se eu não tiver a resposta, eu posso mostrar o meu lado vulnerável, vamos dizer assim, dizer, eu não tenho, vamos anotar aqui, mas em algum momento vai voltar essa pergunta com alguma resposta de uma pesquisa. Então, ele se vê na gente enquanto pesquisador. Eu acho que somos espelhos, o adulto é espelho o tempo inteiro, né? Eu concordo muito com a Samantha e a fala dela me afetou muito, porque me fez lembrar, me fez pensar na minha própria trajetória. Como Ricardo, eu também fui aluna dessa rede. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sempre fui aluna dessa rede. Então, toda a minha trajetória foi em escolas públicas, né? E toda a minha experiência profissional enquanto professora também é nessa rede. Eu não passei por outro lugar como professora. Foi nessa rede, na Rede Municipal do Rio. E tudo isso me constituiu, me formou. Porque a gente não nasce professor numa tarde, como dizia Freire, como nos ensinou Paulo Freire. A gente não nasce professor naquele momento, naquela tarde. A gente está em constante processo de formação. E quando eu penso na Alessandra professora, eu lembro
de um percurso que tem sido sempre construído a partir dessa humanização do meu lugar. Eu sempre busco me humanizar diante das crianças. Então, tudo que eu levo, tudo que eu apresento para elas, antes passa por mim. Porque se eu estou apresentando, aquilo me afetou de alguma maneira. Então, se eu levava um livro de literatura infantil, eu dizia para eles qual a história daquele livro antes de tudo comigo. Eu escolhi esse livro, tem um porquê. Eu escolhi esse livro porque eu sou apaixonada por ele. Eu escolhi esse livro porque antes, quando eu era criança, na idade de vocês, eu o li e ele me deixou super emocionada. E aquilo cativava. Porque passa pela sua experiência, não é algo do método ou é algo didatizado. É algo humanizado, é humano, que tocou o professor e que, opa, isso aqui deve ser interessante. Então eu vou ter um ouvido mais atento porque ela está falando com tanta paixão. E eu sempre tentei trazer essa paixão na voz, no gesto, na acolhida, na atividade. Isso aqui é importante porque, veja, é um clássico da literatura mundial. Todas as crianças do mundo já leram, muitas crianças já leram, a gente também vai ler. E aquilo já desperta um interesse maior, um interesse que vem da paixão, né? Da paixão de conhecer o mundo. Professores, nosso programa está terminando, infelizmente. Eu gostaria que vocês dessem suas considerações finais, começando por... Pode ser você, Samantha? Pode sim. Enfim, eu acho que eu vim aqui com pensamentos de que eu estaria falando para professores da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. Então eu acredito na educação pública de qualidade sim, os professores realizam um ótimo trabalho nessa rede, então eu desejo a todos desde já um ótimo ano letivo, acho que é sempre muito bom começar, né? E deixar assim uma mensagem para os nossos colegas de pensar nessa diversidade da rede. Ensino público relacionado à diversidade. Olhem os seus alunos, olhem de forma humanizada. Enfim, um bom ano letivo a todos. Bom, eu quero agradecer o convite. Eu quero dizer para o colega professor que planeje sim, planeje com amor, planeje com afinco, planeje querendo planejar e traga para o seu planejamento os seus colegas, os seus alunos, as suas vivências, o que você espera da sala de aula que você espera esse ano. Diga para o seu aluno o que você espera dele e construa essa vivência desse ano maravilhoso. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, foi muito bom, é sempre um prazer enorme falar com os nossos colegas. E eu queria também dizer que nesse momento, esse momento que a gente está iniciando um outro trabalho, um novo trabalho, quanto que é importante a gente conhecer as crianças, conhecer os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos, em qualquer ano, né? Isso vale para qualquer etapa da educação. Porque apenas assim, conhecendo cada uma delas, cada um desses alunos, cada uma dessas crianças, é que a gente vai ser capaz de fato, produzir esse planejamento, um planejamento rico em sentidos e que dialogue com eles. E no mais, dizer que a gente espera que tenhamos um ano incrível, rico em aprendizagens, rico em afetos, que nós, enquanto professores, possamos também aprender e se permitir aprender com as crianças. Eu penso que, para mim, eu fico muito lisonjeado, né, de estar nessa mesa com pessoas que fazem parte da história da construção da nossa educação e muito emocionado em estar falando com os meus pares, né? Porque a gente não espera que a gente está nesse lugar. A gente fica assistindo o vídeo, né? A gente recebe os vídeos na escola. Então, eu acho que é isso, gente. A gente tem que educar sem medo, né? Ser forte, ser firme e trazer as crianças sempre para o protagonismo, sempre para frente. E um ótimo 2020 para todos e todas que estão aí lutando junto com a gente. Então, Samantha, Douglas, Alessandra e Ricardo, muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa nossa mesa redonda Gestão Pedagógica e Planejamento do Ambiente Escolar. E obrigada a vocês, profissionais da educação, que nos acompanharam neste debate. Agora é hora de vocês conversarem e refletirem sobre o planejamento do trabalho para dar vida ao currículo proposto, levando em conta a máxima que eu acho tão linda e muito simbólica da educação de qualidade. O aluno é da escola. Um ótimo dia a todos. Tchau, tchau.